frentes abertas para a discussão do aborto no Brasil, né? Uma foi aberta pelo Conselho Federal de Medicina, que derrubou uma resolução lá que permitia a sistolia fetal. Isso foi parar no STF. Beleza, essa é uma frente de debate. A outra é a PL do aborto, que está na Câmara. Aí, hoje, segunda-feira, no Senado, teve lá uma conversa, uma sessão inteira para falar sobre a resolução do CFM. Eis que, nessa ocasião, foi levada uma contadora de histórias para fazer performance. Eu vou mostrar só um trechinho e depois quero conversar com a nossa Ava Santiago. Ava, vereadora, eu de imediato já peço desculpas por submetê-la a tal conteúdo. Eu acho que vai ser uma coisa assim meio esquisita para mim e para você, mas tenho certeza que juntos superaremos. Na tela, Niedia Gerani. Lá dentro, um pequeno coração batia com força, determinado a sobreviver. Que maravilha! Consegui! Ufa! Não foi fácil, mas graças a Deus consegui. Resisti a 3 tentativas de aborto. Pensava o bebê, cujo desejo de viver superava qualquer obstáculo. Ele sentia cada movimento da mãe. Cada batida do coração dela soava como uma música de esperança e desafio. Quero nascer logo. Essa vai ser uma vida decisiva. Ele sonhava, imaginando um mundo lá fora cheio de cores, sons e oportunidades. Mas a realidade era dura. Seus pais ainda não haviam desistido do aborto. Me deixem nascer, por favor. Eu imploro. Se vocês não me quiserem, conseguirei outros pais. Eu prometo. Eles me adotarão com muita alegria. Tem tanta gente que sonha, deseja e espera um bebê para completar a sua existência. Tá aí, a performance. Não é a primeira, né? Teve o deputado Zacarias que levou um feto de plástico lá para fazer uma simulação de aborto. Antes disso, o próprio senador que estava presidindo essa sessão aí levou para um ministro de Estado um feto de plástico como souvenir, como brinde, né? Então dá um tom, assim, do que é também a estética dessa discussão. Eu tenho a Ava, já disse isso aqui hoje, como uma mulher séria que trata o espaço republicano de maneira idem, né? Então aquilo ali é um lugar sério para decisão séria e eu não sei se cabe performance artística. Isso aí me deixou chocado, Ava. Eu não tinha visto ainda. Eu estava tão bem assim, poxa. Desculpa. Mas olha, eu realmente me constranjo com essa apresentação, com essa dramatização, porque além do óbvio, né, que a crise ela é estética, sempre. Uhum. A crise da democracia começou com a crise estética, aquelas montagens horríveis do Zap, aquele pessoal pintando a cara de verde e amarelo. Não tinha como dar em coisa boa esse negócio, entendeu? E, além da crise estética, você tem também uma tentativa de uma chantagem emocional que é totalmente incompatível com a forma com que essas pessoas se relacionam com as crianças. Com as crianças. Porque ela está ali narrando como se fosse um feto, né? Ela falando assim, não, porque o feto pensou. Uhum. Ele pensou, eu tenho que ter esperança, eu venci o 3º aborto. Olha a conversa desse roteiro. Falando, inclusive, para vários parlamentares que, se pensassem um pouquinho como o feto da dramatização, talvez a gente não tivesse chegado nesse lugar. E aí, ela quer sensibilizar os parlamentares como se fosse o clamor de uma criança. Mas as crianças brasileiras estão clamando mesmo. Clamando mesmo. E cadê que essas pessoas se sensibilizam com o verdadeiro clamor das crianças? Qual é esse clamor? Eu não vou deixar de bater numa tecla que é: esse país odeia mulheres, esse país odeia mães, mas mais de 70% das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar são crianças e estão em famílias chefiadas por mulheres, porque nós somos um país que exalta a maternidade, que quer obrigar as meninas
a se tornarem mães, mas que nos demite depois da licença maternidade. Eu nunca vou deixar, esse é o dado que eu trago em toda entrevista, 50% das mulheres brasileiras são demitidas após a licença maternidade, são colocadas no olho da rua com uma criança pequena no colo, demoram até 4 anos para voltar para o mercado de trabalho e quase sempre voltam ganhando menos do que ganhavam, porque o turno da educação infantil nesse país, geralmente, é de 7 a 5 horas da tarde e as mães não conseguem levar os filhos para vacinar, porque a gente não tem uma política nacional de vacinação no contraturno. Então, você tem todas as fake news e você ainda tem uma dificuldade básica, que é a mãe ter que sair do trabalho para levar o seu bebê para vacinar. A gente não tem política de assistência infantil no contraturno. A gente está falando desse país que empurra mães e crianças pequenas e crianças de colo para precarização da saúde, para precarização da alimentação. Essas crianças estão clamando. Elas venceram. Elas são os fetos que venceram as tentativas de aborto que a atriz levou para a Câmara. E onde essas pessoas estão para ouvir o verdadeiro clamor das crianças? Porque elas querem sensibilizar os outros com uma performance de muito mau gosto, feita num lugar absolutamente impróprio, enquanto a realidade das crianças brasileiras grita e não tem quem as ouça. Ó, uma vez em Goiânia, cidade cheia de problema lá, que nem qualquer capital brasileira, né? O pessoal deixou de falar da cidade lá, começou a debater guerra em Israel, Hamas, faixa de Gaza. Teve uma vereadora lá que levantou a mão e falou assim, escuta, vamos trabalhar. Se aquilo ali é na Câmara de Goiânia, o que faz a Ava Santiago? Cara, bom, depende bastante do formato. Aquilo ali era uma audiência pública ou era uma sessão? Era uma comissão, agora não me pergunte qual. Ah, era uma comissão. É porque se fosse uma audiência pública daqueles parlamentares, daquele nicho, eu não saio de onde eu tô para ir me meter em audiência pública dos outros. Assim, Entendi. tá fazendo aí, faz, problema seu. Agora, se fosse durante a sessão, com certeza eu iria. E assim, acho que deu para perceber nos meus vídeos que eu acabo perdendo muita paciência. E é até engraçado que os meus colegas vereadores, eles mesmos falam assim, meu Deus, a gente não pode irritar ela, porque ela perde muita paciência. Aquele vídeo que viralizou da guerra, deu para ver meu jeito. Não, presidente, pelo amor de Deus, eu quero votar isso aqui. Eu estava com um projeto na pauta que era para divulgação de placas que explicassem o motivo de obras estarem paradas há mais de 60 dias, para que as pessoas soubessem por que a obra estava parada e quanto que essa obra ia voltar. Era esse meu projeto na pauta, e os caras falando de Palestina. Se eu apontar Israel no mapa para eles, eles não sabem nem onde que fica Israel, entendeu? Então, com certeza, se eu tivesse presenciado isso, teria sido mais ou menos naquela linha. Não, presidente, a gente está com 82 bibliotecas fechadas aqui na Câmara de Goiânia, na cidade de Goiânia, biblioteca de escola infantil, a gente está com quase 30% da rede parada e a Câmara assistindo teatrinho. Pelo amor de Deus, presidente. Ainda mais que agora o circo do Marcos Frota está na cidade, eu já ia aproveitar e falar, vocês querem viver esse tipo de imersão teatralizada? Vai lá no circo do Marcos Frota, gente, deixa a gente trabalhar aqui. Ava Santiago, senhoras e senhores. Vamos para um breve intervalo aqui e na volta falaremos mais sobre o recuo conservador.